Jesus ensinou por parábolas. E em Lucas 18, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. A partir do verso 9, ele conta assim: E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava assim consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, corruptos, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé, de longe não queria levantar os olhos aos céus, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Isso aqui é um princípio do reino de Deus, né? Um princípio dos céus. No Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurado o pobre de espírito, aquele humilde de si mesmo, vazio de si mesmo, porque dele é o reino dos céus. Porque é um pressuposto para conhecermos a Deus, não estarmos soberbos, arrogantes e cheios de nós mesmos. Ontem, na live, eu citei essa parábola do publicano e do fariseu, fazendo uma associação livre do publicano, falando de possíveis dificuldades que ele teria para deixar o pecado dele, porque os publicanos, eles eram escolhidos como se fosse um concurso. Quem dissesse que poderia arrecadar mais para Roma ganhava o cargo em determinada região. Então, eles tinham que ser realmente ousados e severos na extorsão, no tirar dinheiro dos seus irmãos. Então, eles eram muito mal vistos. Nessa parábola aqui, a empatia do ouvinte está com o fariseu, porque o fariseu é um religioso. Como nós também tenderíamos a olhar para alguém que a gente sabe sabidamente corrupto, olhar para ele com um certo desdém e olhar para um religioso que vai à igreja, que a gente sabe que tem uma vida religiosa, como uma pessoa a priori melhor, mas não é assim. Na verdade, nós vemos que Jesus o tempo todo, ele lidou com a cúpula dos fariseus. Fariseu quer dizer separado, né? Então deveriam ser separados, mas a religiosidade, o poder dentro dessa religiosidade, não raro faz com que a pessoa esqueça de Deus, que o relacionamento é com Deus, e se ache suficiente em si mesmo. E aqui o truque, digamos assim, a chave é que o fariseu orava para si mesmo. Jesus aponta isso. E aí a plateia pode começar a ver que havia algo errado sim com esse fariseu. E havia algo bom no publicano, que nem sequer levantava os olhos para os céus, ou seja, reconhecia a sua pequenez, a sua insuficiência. E isso é o primeiro passo para ser ouvido pelos céus. Nós vemos no Salmo 51 que Davi ora algo semelhante: compadece-te de mim, ó Deus, tem misericórdia dos meus pecados, porque sou pecador. Algo assim, eu estou falando livremente também, mas a gente vê frequentemente isso. E ao mesmo tempo, a gente vê Paulo ensinando no capítulo 3 de Colossenses, que ele diz: olha, se alguém quer se vangloriar na carne, capítulo 3, a partir do verso 4, eu mais ainda sou fariseu dos fariseus, cresci aos pés de Gamaliel, ou seja, ele dá as credenciais deles religiosas. Então, e ele diz: olha, eu poderia me vangloriar, mas nada disso importa, porque o que importa é você reconhecer que você é necessitado de um Salvador, do Messias. Sem o sangue do Cordeiro, ninguém é bom em si mesmo. Então, o primeiro passo, nós precisamos receber esse perdão e essa graça, e depois sermos gratos e buscarmos andar em obediência. Então, é esse caminho dúplice de receber o amor de Deus e reciprocar amando-o em retribuição. Agora, aqui nessa parábola também, nós temos um convite a estarmos olhando no espelho, porque quando a gente está acostumado a ver
o embate de Yeshua com os fariseus, a gente também olha para esse fariseu como se nós fôssemos melhores. Ah, isso aí é um fariseu legalista, aquele judeu lá, e a gente, de certa forma, tem o risco de estar na mesma posição desse fariseu. E é isso que, então, Yeshua quer que a gente enxergue também nessa parábola. Shalom.